Olá meus amigos, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo semanal comentando a Parashá dessa semana Pekudei, a última porção do Sefer do livro Shemot Êxodo. Pekudei significa contas, e essa porção ela é especial porque ela relata finalmente a conclusão da construção do Mishkan e quando Moshe ergue o tabernáculo. Mas antes de entrar no assunto, eu queria propor algo diferente e novo para vocês. Se você tem acompanhado os vídeos, tem gostado, eu queria propor que vocês deixassem perguntas, trouxessem perguntas e colocassem aqui nos comentários desse vídeo coisas que vocês têm dúvidas ou alguma curiosidade e que de repente eu possa falar a respeito, trazer um conteúdo mais direcionado, mais focado em esclarecer aquilo que vocês gostariam de ouvir, conforme, claro, o Eterno nos capacitar para isso. Certamente você já ouviu falar sobre a reconstrução do terceiro templo. Talvez você veio da fé cristã, de uma fé evangélica, católica, e de uns tempos para cá você tem buscado um conhecimento um pouco mais judaico, uma teologia dentro de uma perspectiva judaica. E acredito que nessa busca, estudando, certamente você já ouviu falar que quando o Messias chegar, ele vai reconstruir o terceiro templo. Então nós tivemos o tabernáculo, o Mishkan, depois o primeiro templo sagrado, o Beit HaMikdash, construído por Salomão, que foi destruído, e depois do exílio babilônico, o templo foi reconstruído, sendo assim o segundo templo, que foi destruído aí na era do Império Romano. E o que se aguarda na fé judaica é a reconstrução do templo. Isso porque o templo é o ponto central de toda a liturgia, de todo o culto, de toda a ritualística que nós conhecemos dentro da Torá. Uma vez que não há templo, todo o serviço a Deus, ele deixa de ser realizado, deixa de ser executado. Então, pelo judaísmo, espera-se que o Mashiach, que o Messias, quando ele vier, ele vai reconstruir esse templo, e aí sim, as ofertas queimadas, os sacrifícios serão feitos novamente, o sacerdócio levítico será restabelecido, o Kohen Gadol, o sumo sacerdote, assumirá o seu posto, e os judeus rezam isso pelo menos 3 vezes ao dia. É uma reza que diz mais ou menos o seguinte: Eterno, restaura o serviço no palácio da sua casa, para que as ofertas do teu povo sejam novamente oferecidas, as ofertas queimadas, as ofertas de sacrifício possam ser restabelecidas na sua presença. E aí, o que você pensa a respeito disso? Ou você já parou para pensar sobre isso? E eu queria basicamente compartilhar um pouquinho da minha visão, daquilo que eu acredito dentro de uma concepção que eu diria que o Eterno me concedeu. Um dos argumentos contra Yeshua, afirmando que ele não é o Messias, é que na sua vinda ele não cumpriu a profecia que diz respeito ao templo, ou seja, ele não reconstruiu o terceiro templo e ele morreu sem ter feito isso, então ele não era o Messias. Aí eu te pergunto, será que Yeshua não reconstruiu o terceiro templo? Olha que interessante, a Torá fala o seguinte: quando Deus ordenou ao povo de Israel que construísse um Mishkan, o propósito que Deus tinha no seu coração era habitar dentro do seu povo. Então, o que nós temos aqui, na verdade, através da construção do Mishkan, é uma metodologia, uma maneira, uma forma didática desse desejo de Deus de habitar no seu povo ser concretizado, materializado, mas não na sua plenitude, não na sua totalidade. Então eu diria para você, sim, Yeshua, ele cumpriu essa profecia. Ele construiu sim o templo. Agora, nós precisamos saber como é esse templo que Yeshua construiu, porque hoje nós não temos um templo físico de alvenaria, de pedras, de madeira, construído em Jerusalém. Mas você se lembra quando Davi expressou o desejo
do seu coração para com Deus de construir a Ele um templo? E nós vemos e nós aprendemos com a palavra que Deus, em resposta a isso, Ele afirma que Ele não habita em templos, em casas feitas por mãos humanas. Ora, a terra é o estrado para os pés de Deus e os céus é o trono em que Ele se assenta. Poderia o homem construir uma edificação, uma casa para que Deus nela habitasse? De maneira nenhuma. Mas Deus permite sim um modelo físico, material, ser construído como algo representativo daquilo que Deus realmente desejava buscar na sua relação com o homem, habitar dentro do homem. Interessante que o Mishkan, ele foi construído baseado nas instruções de Moisés, mas Moisés não tirou isso da sua própria cabeça. Na verdade, Deus mostrou para Moisés o verdadeiro santuário. Quando Moisés esteve no monte por 40 dias e 40 noites, ali onde ele recebeu a Torá, Deus também revelou a ele o que é realmente o lugar santo dos santos. E baseado na visão do que realmente é o santuário, Moshe, ele é incumbido de construir um modelo, uma réplica, algo simbólico, em memorial àquilo que ele viu no monte. E sobre isso, a carta de Hebreus fala que o templo sagrado e tudo que está relacionado a ele, como o sacerdócio, os sacrifícios, o trabalho dos levitas, o Kohen Gadol, toda a liturgia, todo o sistema que nós encontramos na Torá com relação ao culto a Deus, a carta aos Hebreus diz que todo o resto, não só o templo, é apenas também um modelo didático que aponta para coisas maiores que haveriam de vir. Por exemplo, o sacerdócio levítico. O sacerdócio levítico, ele não é a máxima de um sacerdócio. Afinal de contas, antes de Levi existir, já existia Melquisedeque, Malquisadik, rei da justiça, que abençoou Abraão. Ele era sacerdote do Deus vivo. Então, o sacerdócio não começa com os levitas, não começa com Aharon, o Kohen Gadol. Mas na tribo de Levi, Deus traz mais uma representatividade, mais algo simbólico do que é o sacerdócio. Então, assim como o templo era um modelo, era uma réplica, o sacerdócio também, os sacrifícios também. E tudo isso aponta para algo maior. O templo aponta para algo que seria construído sim pelo Mashiach nos seus dias. E é verdade, os judeus estão certos. Quando o Mashiach chegasse, ele iria construir sim o terceiro templo. O que eles não imaginavam era que esse templo não seria como os templos anteriores, que eram meramente uma réplica, mas que finalmente Deus iria concluir o seu objetivo, habitar dentro do homem. E se o templo foi construído, que templo é esse? Somos nós, o corpo do Mashiach, a sua congregação, o seu povo, aqueles que creem no sacrifício, na morte e ressurreição de Yeshua, e aí recebem o Ruach HaKodesh, o Espírito de Deus que morava, que permanecia somente no lugar santo dos santos, lá no templo, lá no Mishkan, lá em Jerusalém, e que ninguém praticamente tinha acesso, a não ser o Kohen Gadol. Então Yeshua constrói o templo, substituindo aquele método limitado, privado, por algo muito maior e elevado, trazendo a possibilidade para todos se tornarem verdadeiros adoradores. Pois os verdadeiros adoradores não adoram nem em Jerusalém, nem em Samaria, mas em qualquer lugar. Se eles buscarem a Deus de todo o seu coração, o seu coração passa a ser a arca sagrada que ficava no Santo dos Santos, o lugar onde a presença de Deus habita. Então, tudo que nós aprendemos em relação a Mishkan, sacerdócio, sacrifícios, ritualística, purificações cerimoniais, tudo isso eram símbolos que apontavam para algo perfeito. Yeshua construiu o templo, como nós falamos, o sacrifício foi feito de forma definitiva, Yeshua também é o sumo sacerdote
que sempre está perante o Eterno, nos representando através do seu sacrifício que foi feito uma única vez. E a purificação é algo que acontece no interior, no coração do homem, por obra do Espírito. E o mikveh, que é o batismo, ele é uma só vez. Não precisamos ficar fazendo sacrifício de animais, derramamento de sangue de animais, purificações rituais, tomando banhos de purificação, porque pecamos, nos purificamos, pecamos, nos purificamos. Na verdade, essas coisas nunca perdoaram, nunca removeram pecados e nunca purificaram o homem de verdade. Mas, através de Yeshua, todas essas coisas se tornam obsoletas. Porque sim, Yeshua restaurou todo o significado mais profundo da essência do que era e do que seria o serviço a Deus. Trazendo tudo que era de forma simbólica e externa para o nosso interior. Para o nosso interior. Então sim, Yeshua já reconstruiu o templo. Quando ele vier, eu não acredito que ele vai reconstruir um templo físico. Não tem sentido. Imagine que você vai desenvolver algo. E que para desenvolver isso você faz uso de uma ferramenta. Pode imaginar o que você quiser. Mas essa ferramenta ela proporciona para você bons resultados até o momento em que você elabora, desenvolve uma metodologia melhor, mais eficaz. Obviamente você já não vai fazer mais uso dessa ferramenta. A gente pode usar aqui o exemplo da máquina de escrever. Em uma época da história humana, a máquina de escrever era a ponta de linha em tecnologia. Até que vieram os computadores. Eu pergunto a você, que usa seu computador no seu dia a dia, seu smartphone, seu celular, você tem vontade ou sente a necessidade de usar uma máquina de escrever? A não ser que você tenha vivido nessa época e, por nostalgia, tenha uma máquina de escrever e deseje, eventualmente, escrever alguma coisa nela. Mas, para o uso eficaz mesmo daquilo que você precisa realizar, você não vai fazer uso dela. Assim, é o Beit HaMikdash, construído por Davi, por Salomão, e o Mishkan, que nós lemos na Parashá Pekudei. Teve a sua importância, teve a sua relevância, até que viesse uma metodologia, uma forma mais eficaz. E essa quem trouxe não foi Moshe, não foi Aharon, mas foi Yeshua, o Messias. Então, para você que crê em Yeshua, crê em Jesus, crê no Evangelho, e tem aprendido uma teologia voltada mais para a perspectiva judaica, eu diria para você tomar cuidado. É sempre bom estudar, é sempre bom aprender e se aprofundar na palavra de Deus, mas temos que cuidar com a mistura de compreensão e o quanto essas coisas podem prejudicar a essência da nossa fé. Eu digo isso porque a carta aos Hebreus trata, como o nome já diz, com os hebreus. E é essa carta que traça toda uma perspectiva do que era realizado na antiga aliança e como aquilo converge para uma nova aliança. E que nós que cremos em Yeshua não devemos retornar aos antigos métodos. A esperança de um templo, o retorno aos sacrifícios de animais, banhos de purificação ritual. Porque dessa forma nós estamos negando Yeshua. Uma vez que nós já temos um Apple, um computador de última geração, mas estamos usando de uma máquina de escrever para fazer coisas importantes e mais relevantes nas nossas vidas. De certa forma, isso é negar a Yeshua. E com o tempo, essas coisas passando a desapercebido, você acaba morrendo espiritualmente sem perceber. Então você pode estudar, você pode aprender com a Torá, desde que você entenda que a Torá ela traz princípios de Deus e que nem tudo que o judaísmo ensina é bom e verdadeiro. Eu digo o seguinte, afirmar que o cristianismo é 100% errado é tão loucura quanto dizer que o judaísmo é 100% correto. A proposta que eu tenho para você é, deixe as religiões, as tradições de homens, os ensinos humanos e volte-se à palavra de Deus. Convide a Deus para habitar em você, para fazer de você morada, templo, habitação do seu espírito. E permaneça firme na fé, porque é isso que a carta aos Hebreus nos ensina. Eu me perguntei a respeito de algo que a carta dos Hebreus traz. Diz o seguinte ali, que existe um tipo de queda que não existe
reversão. Como assim? Está escrito que uma pessoa que ela experimentou os poderes do mundo vindouro, do Evangelho, do Espírito, dos dons do Espírito, ou seja, de toda essa novidade de vida que Yeshua trouxe, tornando as coisas do passado obsoletas. Uma vez que a pessoa experimenta isso e cai, ela nunca mais encontra espaço para arrependimento. E eu fiquei me perguntando que tipo de queda é essa que a carta aos Hebreus está se referindo, uma vez que, pelo que eu sei, é praticamente o único texto que fala a respeito de um tipo de queda que não tem retorno, que não tem arrependimento. Seria essa queda e aquilo que Yeshua fala sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo que não tem perdão. No mais, nós não vemos falar nada a respeito de quedas que não existam a possibilidade de arrependimento em toda a Escritura Sagrada. Nós vemos, por exemplo, a história de Davi, que cometeu grandes pecados, mas se arrependeu, se levantou. A história de Sansão, que perdeu o espírito porque cometeu pecados, erros graves, mas que o Espírito de Deus retornou a ele. A história de Manassés, filho do rei Ezequias, que foi uma pessoa terrível, ímpia, mas que no final de sua vida retornou a Deus. O próprio Salomão. Muitos exemplos na antiga aliança, na nova, de pecados terríveis que tiveram seu fim no arrependimento dessas pessoas. Então, que queda é essa que a carta aos Hebreus fala que não tem volta? É o negar a Yeshua. De que forma? Retornando ao método obsoleto, ao método que não tem eficácia e que não proporciona mais para nós sermos morada, habitação do Espírito Santo. E isso de forma mais diluída, com o passar do tempo, nós não percebemos que espiritualmente nós vamos morrendo, decaindo na fé. E é interessante que nós olhamos para a vida de Davi, que cometeu um adultério, engravidou a mulher, e para encobrir o que ele tinha feito, ele foi lá e encomendou a morte do marido de Batseba. E ele segue de boa a vida, até que o profeta Natan chega e confronta ele, então Davi cai na real. E quando Davi cai na real, o profeta diz: não, Davi, Deus já te perdoou. Você vai sofrer um pouco, mas Deus já te perdoou. Então a gente fala assim: nossa, que queda terrível, que loucura que Davi fez. Um homem cheio do Espírito, um homem que escrevia poemas, canções, salmos lindos. Como que ele fez uma coisa tão grave? E ao mesmo tempo, nós não só nos perguntamos como que ele fez algo tão grave, mas nós nos perguntamos como que Deus perdoou antes mesmo que Davi pedisse perdão e reconhecesse o seu pecado. E aí, por outro lado, nós vemos um outro tipo de queda que não tem perdão. E que essa queda não é, muitas vezes, marcada por um grande pecado. Um adultério, um roubo. Ou quando a pessoa se desvia e vai para o mundão e se envolve com todo tipo de pecado. Não, muitas vezes a pessoa que está vivendo a queda, que Hebreus fala que não tem volta, é uma pessoa que continua religiosa. Ela evolui no conhecimento, ela continua falando de Deus, ela aparenta uma santidade, mas o Espírito Santo já não habita mais nela. Por quê? Porque não crê mais em Yeshua. Não tem Yeshua como o pilar central da sua fé. Está recorrendo a métodos, a tradições, a coisas que já se passaram e já se tornaram obsoletas. Que isso não aconteça na sua vida nem na minha, em nome de Yeshua.